Olá aos nossos alunos e alunas do Elencos Atualiza. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em algumas atualizações bem importantes da jurisprudência e também dos tribunais de contas. Fundamental para manter a gestão pública em dia, né? Olá, é isso mesmo. A gente separou aqui julgados recentes do STJ, do TCU e também dos TCEs do Paraná, Piauí e Goiás, tudo compilado lá no nosso boletim. A ideia é, assim, analisar os pontos mais importantes e o que a gente tira de lição prática. Exato. Vamos desde a aplicação da lei anticorrupção até umas nuances em licitação, contratos, responsabilidade do gestor, e tem uma decisão do TCU sobre a Lindby que, olha, vale a pena a gente comentar com mais calma. Ótimo, então vamos começar pelo STJ. Tem uma decisão, o MS 29.690, sobre a lei anticorrupção. O que ela traz de novo pra gente? Bom, o ponto principal ali é sobre o artigo 5º, inciso V, aquele que fala sobre dificultar a fiscalização. A decisão deixa claro, sabe? Não precisa ter um ato de corrupção clássico, tipo suborno, para configurar essa infração. Ah, entendi. Se a empresa dificulta a atividade de investigação ou fiscalização de um órgão, como aconteceu lá em Brumadinho com a ANM, que recebeu informações, digamos, incompletas sobre a barragem, isso por si só já é o ilícito, é o embaraço à fiscalização. Mesmo que não tenha havido corrupção no sentido estrito. Exatamente. E outro ponto importante. A decisão reforça que a absolvição na esfera penal por falta de prova de dolo, de intenção, não afasta automaticamente a responsabilidade administrativa. As esferas são independentes, né? A não ser que a sentença penal negue que o fato aconteceu ou negue quem foi o autor. Caso contrário, a apuração administrativa segue. Bem relevante essa distinção. Agora vamos para o TCU. O Boletim 549 também trouxe coisas importantes sobre licitações e contratos, né? Sim, trouxe sim. O Acórdão 1564, por exemplo. Ele trata do registro de preços com aquela cotação parcial que está na Lei 14.133. Certo. O TCU alertou: é irregular desclassificar uma empresa que ofertou um preço bom para o lote todo, só porque ela não igualou o menor preço que apareceu numa cota específica daquele lote. Isso acaba impedindo a formação do cadastro de reserva, o que não é a ideia. Faz sentido, prejudica a economicidade futura, talvez. E o que mais? Tem o Acórdão 1571. Esse reforça a transparência no pregão eletrônico. Se a sessão pública precisar ser reaberta, tem que avisar no chat do sistema. E com antecedência mínima de 24 horas. A comunicação formal pelo sistema. Isso. Se não fizer isso, viola a publicidade, a transparência, princípios básicos da nova lei e também da IN da SEGES lá 73 de 2022. Entendido. E tem o sobre responsabilidade em contratos com empresas privadas, né? Como fica a questão dos sócios? Tem sim o Acórdão 4654. Ele consolida um entendimento. A responsabilidade principal por débitos do contrato é da empresa, da pessoa jurídica contratada. Para chegar nos bens dos sócios ou administradores, que é a tal da desconsideração da personalidade jurídica, só em situações bem excepcionais. Precisa provar conluio, abuso de direito, alguma ilegalidade clara deles. Não é automático. Clareou bastante. Agora vamos para aquele acórdão do TCU que você mencionou no início, o 1460 de 2025. Parece que ele é bem importante sobre a responsabilidade do gestor e a aplicação da Lindby. Esse caso é muito interessante. Foi um recurso de revisão numa tomada de contas especial. O assunto era uma contratação emergencial na área da saúde. O ex-prefeito tinha sido condenado inicialmente por algumas irregularidades, problemas no cálculo de encargos, BDI inadequado, falta de comprovação de parte dos serviços, coisas mais formais, mas que geraram débito. E ele recorreu, imagino. Recorreu. E os argumentos eram: 1. Que ele tinha sido absolvido na esfera penal por falta de provas de dolo, e 2. Que um outro acórdão do TCU poderia ser aplicado ao caso dele. E o TCU aceitou esses argumentos? Então o TCU primeiro reafirmou aquilo que a gente já falou. A absolvição penal por falta de prova de dolo não vincula automaticamente a decisão do Tribunal de Contas. E o outro acórdão citado tratava de irregularidades diferentes, então não se aplicava ali. A responsabilidade dele como gestor que assinou os papéis foi mantida com base na culpa ineligendo e invigilando, ou seja, por escolher mal ou não fiscalizar direito. Ok, até aí parece o caminho normal.
Mas onde entra a LINDB? Aí que está o ponto-chave. Apesar de confirmar as irregularidades formais, o TCU decidiu analisar a situação com base no artigo 28 da LINDB. Aquele que fala das dificuldades práticas do gestor. Exatamente. O tribunal considerou o cenário era uma contratação emergencial, a gestão da saúde municipal é complexa por natureza, e aí, avaliando essas circunstâncias todas, o TCU entendeu que não ficou demonstrado dolo, a intenção de fraudar, nem erro grosseiro por parte do ex-prefeito. E qual foi o resultado prático disso? O resultado foi que, aplicando a LINDB, o TCU afastou a responsabilização financeira dele, as contas foram julgadas regulares com ressalva, mas sem débito e sem multa. É um exemplo claro de como a análise do elemento subjetivo, dolo ou erro grosseiro, à luz das dificuldades reais da gestão, pode mudar o desfecho. Nossa, isso realmente muda a perspectiva para muitos gestores. É a LINDB sendo aplicada na prática para trazer mais razoabilidade. Saindo um pouco do TCU, vamos dar uma olhada rápida nos TCS. O que temos de destaque? Temos sim. No Paraná, o TCE suspendeu um pregão em Chopinzinho. A prefeitura exigiu um certificado de autorização do fabricante, uma carta de concessionária, para comprar um caminhão. E qual o problema? O TCE considerou restritivo demais. Veículo novo tem garantia de fábrica, seja vendido pela concessionária ou por uma revendedora autorizada. Essa exigência limitava a competição e, inclusive, tinha empresas desclassificadas com preços menores. Poderia levar a uma contratação mais cara, sem necessidade. Entendi, questão de isonomia e competitividade. E no Piauí? No Piauí, o TCE apontou várias falhas em redenção do Gurgueia, num acórdão lá, o 278. Faltou estudo técnico para aderir a uma ata de registro de preços, a entrega foi fora do prazo, não tinha fiscal para o contrato, nem o plano anual de contratações. Um conjunto de problemas. E em outro caso, o Acórdão 229, identificaram sobreposição de obra e falha de planejamento da Secretaria de Meio Ambiente, com projeto básico ruim. Nos dois casos, resultou em multas e recomendações. Mostra a importância do planejamento, né? Sem dúvida. Para fechar os destaques estaduais, Goiás. Em Goiás, o TCE julgou uma representação contra um pregão da EQGO, a indústria química do estado. O problema foi a exigência de atestados de capacidade técnica emitidos apenas por órgãos públicos. Restringindo a experiência privada. Exato. O TCE considerou ilegal porque restringe indevidamente a competição, ferindo a Lei 14.133. E, de novo, essa restrição levou à contratação de uma proposta mais cara. Os servidores responsáveis pela cláusula foram multados. Muitas lições importantes hoje, desde a lei anticorrupção pegando atos que só dificultam a fiscalização, até os detalhes que podem tornar uma licitação irregular. E claro, essa aplicação impactante da LINDB pelo TCU, mostrando que o contexto da gestão importa, e muito, na hora de avaliar a responsabilidade. Pois é, a mensagem que fica é a necessidade constante de atenção aos detalhes, ao planejamento, aos princípios. A régua da gestão pública está cada vez mais alta e essas decisões refletem isso. Concordo plenamente. E é por isso que se manter atualizado é crucial. A plataforma Elencos Atualiza está aí justamente para oferecer as ferramentas e o conhecimento para lidar com essa complexidade toda. E para conectar com o que a gente discutiu sobre o planejamento e prevenção, fica a nossa sugestão. Não deixem de conferir a aula Controle Interno como ferramenta de apoio à gestão. Está lá na plataforma. É um conteúdo excelente para fortalecer as práticas do dia a dia. Ótima recomendação. Bom, pessoal, agradecemos a atenção de todos e todas. Até a nossa próxima análise aqui no Elencos Atualiza.